aspectos para tratarmos desse tema do tarifaço de Donald Trump, mas pegando o recorte, olhando para a situação que envolve o Brasil. Vou começar pela Zena, porque desde a semana passada a gente tem trazido aqui muitas reflexões, estamos debruçados sobre esse tema, analisando os muitos aspectos que tratam desse anúncio de Donald Trump, mas também da capacidade de negociação e articulação do governo brasileiro para demandas que não são meramente comerciais e tarifárias. Basta a gente lembrar daquela carta/comunicado de Donald Trump. Zena, vimos nos últimos dias países e blocos comemorando, ou se não comemorando, alcançando acordos com os Estados Unidos em relação às tarifas impostas ou anunciadas. Por qual razão o Brasil não conseguiu avançar nessas negociações? Bom, tem países que vinham num processo de negociação já há um bocado de tempo, né? Outros ainda não conseguiram fechar acordo, por exemplo, o México, né? Então, é um retrato bastante heterogêneo. Cada caso é um caso e condições muito específicas. Mesmo aqueles que conseguiram fechar, muitas vezes, né, de forma polêmica. A gente viu, por exemplo, agora a reação de alguns países da União Europeia ao acordo. Foi feito o acordo, mas sob críticas de França e Alemanha especialmente. Exatamente, né? E que são players importantes. Então, é difícil a gente ter um retrato muito homogêneo nessa história, são situações muito diferentes. A posição do Brasil, primeiro que é uma notícia nova, que é essa questão do tarifaço, não é algo que vinha lá de trás, é uma nova informação, um novo elemento que, aliás, coloca o Brasil numa situação muito difícil. E, obviamente, como tem questões políticas envolvidas, isso diminui também o espaço para barganha. Veja, nós somos uma economia muito fechada, nós impomos muitas barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio mundial. Por esse aspecto, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Então, qualquer país tem razão para ter bronca, vamos dizer assim, em relação à política do Brasil e o Mercosul. Isso é dado, né? Agora, não foi isso que foi colocado na mesa na pressão ali dos Estados Unidos. Por isso que é muito mais difícil e, obviamente, né, com menos instrumentos para negociação, não que não haja, mas com menos instrumentos para negociação e num contexto político que atrapalha, né? O fato de se politizar o tema, sempre se politiza, mas, enfim, neste momento, essa questão política mais forte, obviamente, também atrapalha. Então, enfim, acho que tem muitos capítulos ainda nessa história, viu? Sem dúvida. Dos dois lados. Não, dos dois lados. Sem sombra de dúvida, porque há quem defenda que a politização também foi destacada inicialmente por Donald Trump, a partir daquela carta considerada por alguns como uma grande salada, porque ele fez uma mistura de temas e não foi objetivo em suas demandas e em seus pleitos ali. Mas a gente vai tratar disso daqui a pouco. Só quero dar mais uma vez boas-vindas ao Vinícius Rodrigues Vieira, porque nós falávamos antes de começar o programa aqui em off no estúdio e discutíamos justamente a questão que envolve a negociação e a maneira como o Brasil se colocava, né, professor? Não somente olhando para as autoridades, para a diplomacia, Ministério de Relações Exteriores, presidente brasileiro, mas também empresários, representantes de setores. O Brasil ficou acomodado com aquela primeira taxa anunciada de 10%, parecia que era um índice muito atrativo e aí não fez nenhum movimento para negociar, para chamar os Estados Unidos para a mesa? Foi mais ou menos por aí? Você acha que o erro começou ali? Acho que o erro começou ali. Obviamente, como a Zena falou, temos essa questão política, essa demanda do Trump a favor do ex-presidente Bolsonaro, algo que é importante dizer, está fora aí do domínio do executivo brasileiro, ainda que haja uma anistia, ela vai passar, se haverá pelo legislativo, isso está fora ali do nosso ordenamento jurídico e o Trump precisa respeitar isso, é importante dizer. Mas se a gente olhar, né, a evolução do tarifaço do Trump, o Trump, ele impôs tarifas altíssimas a vários países, principalmente ali da Ásia, né? O Vietnã ficou ali naquele primeiro ciclo com quase 70%, 67%, houve várias aí variações e nós respiramos aliviados, porque nós só tivemos 10%.
e acho que isso desarticulou um pouco, não apenas o nosso governo federal, acho que desarticularia qualquer administração que recebesse, aí é uma questão de como nós nos situamos ali, nós respiramos aliviados, até porque, pegando também o que a Zena falou, nós temos vários ali elementos protecionistas que não foram abordados naquela época, né? Esperava-se ali alguma coisa na questão do etanol, por exemplo, né? E até aí nos bastidores dizem que o governo já estava preparado para ceder algo no etanol, ainda que prejudicasse, por exemplo, produtores nacionais como instrumento de barganha. Então, nós fomos surpreendidos aí, menos de um mês, né? A carta foi publicada 9 de julho, com 50%, a maior aí desse ciclo, mas é importante ressaltar, não é apenas o Brasil que sofre com isso, mesmo países que chegaram a um acordo muito ruim, não só a União Europeia, pensar, por exemplo, na Indonésia, nas Filipinas, países que têm mais perfil próximo ao do Brasil por serem países emergentes. Para não citar, claro, o México, que também aí está aí enfrentando dificuldades, mas nós talvez como sociedade, né, o setor produtivo, poderia ter aí se preparado melhor, fazendo estudos ao lado, é importante dizer, claro, do governo federal, que também acabou aí sendo traído, vamos dizer, pelas circunstâncias, haja vista que nós estávamos no nível mais baixo no primeiro momento, mas Trump parece ter mudado de ideia, porque ele falou que agora o baseline, né, a tarifa mínima, não será sequer 10%, mas será entre 20% a 15%. Professor Roberto Luiz Troster aqui com a gente. Professor, tarifaço anunciado por Donald Trump, a maneira como o Brasil recebe essa notícia, as indicações de que o governo tentaria a negociação, uma reversão da medida ou até adiamento, e aí muitas frentes de negociação, né? Vai o chanceler para os Estados Unidos, não é recebido por nenhuma autoridade. Vice-presidente da República envia uma carta, não tem até agora nenhuma resposta. Comitiva de senadores, em tratativas com outros parlamentares e também com representantes de setores da economia norte-americana. Governadores em reunião aqui no Brasil tentam achar uma saída para essa situação. O governo, em paralelo, pensa em um plano de contingência. Naturalmente, socorro às empresas e aos produtores. Situação fiscal ótima do Brasil para pensar nessa saída. Tudo bem, daqui a pouco a gente trata disso, mas queria escutá-lo a respeito da maneira como o Brasil tem tratado desse tema quando a gente olha para as negociações. O Brasil está negociando com a parede, né? A parede não quer falar e o Brasil está tentando, assim, você falou, senadores, vice-presidente, se não é recebido porque não quer negociar. Que é uma estratégia de negociação, sabe? Ficar quieto já é negociar, né? Já é negociar, porque quanto mais vai chegando, mais expostos. Ele acabou de mencionar o caso do etanol. Quer dizer, era algo inegociável, se debatia que era inegociável, agora já é negociável. Quer dizer, quanto mais está pressionando bem. A parede fala, e você está chegando à parede, você vai bater com a parede, é uma maneira de pressionar. A tarifa não é só com exportação para os Estados Unidos, né? O que acontece? Como a tarifa brasileira é mais alta que a tarifa, por exemplo, argentina ou de outros países, o que acontece? As vantagens agora da Argentina e todos os outros que têm tarifa menor para exportar para os Estados Unidos aumentam consideravelmente. Quer dizer, então ele perde dos dois lados. Também com a União Europeia, o Brasil compete com os Estados Unidos em muitos produtos agropecuários que são exportados, carne, para a Europa. Estão dando vantagem agora para os produtos americanos. Quer dizer, o Brasil vai exportar menos carne para a Europa, possivelmente. Quer dizer, então, é um golpe forte e ele está parado, esperando. O relógio joga a favor dos Estados Unidos. O que é razoável esperar? Que na hora H, vão baixar algumas coisas que prejudicam mais a eles do que a nós, tipo café, tipo suco de laranja, algumas coisas vão baixar, outras não. E esperar, quer dizer, a parede cada vez vai pedir para que a gente comece a oferecer mais e mais, esteja mais desesperado, né?